queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, um minuto de prece, para que todos nós possamos afinizar com as falanges superiores. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Aliás, você já conhece a Afobras? Uma das principais federações de Umbanda e cultos afro-brasileiros aqui do Sul? Vale a pena você conhecer e conhecer o trabalho das pessoas engajadas nessa grande federação. Bem, gente, vamos seguir adiante. Eu vou começar o vídeo no dia de hoje contando uma história que você vai rir e você vai encontrar, com certeza, lembranças em você. Havia uma médium, que nós ouvimos uma história bem engraçada, contada por ela mesma, que acontecia o seguinte. Terminava a sessão, o caboclo, como sempre, passava em todo o agrupamento perguntando, por uma questão de educação, de delicadeza talvez, mas passava por todo o grupo perguntando como é que estavam, se estavam se sentindo bem, se estavam bem equilibrados. E aí essa pessoa chegava e dizia assim, olha, eu não estou me sentindo bem, eu não estou bem. Aí todo mundo já, o pessoal, imagina na roda de trabalho, depois de um exaustivo dia de trabalho, o pessoal chegava a ter vontade de chorar, porque sabia que era mais meia hora ali, o caboclo na frente dessa médium, conversando com ela, dando-lhe toda a atenção e dando passes de descarrego nela. Passou-se um tempo assim. E o caboclo tendo aquela paciência que só uma entidade de luz teria. Aí chegou um dia, o caboclo chegou para ela e perguntou, olha, minha filha, eu tenho te descarregado até agora. Tenho me prolongado muito além do meu tempo aqui na Terra, só para lhe dar toda a atenção. Você tomou seu banho de descarrego antes de vir para a sessão? Ela olhou para cima, com certeza, e deve ter pensado, disse, olha, eu nunca tomo. Aí o caboclo disse, poxa vida, eu estou sempre falando e pedindo a todos os médiuns que antes de vir para uma sessão, tome seu banho de descarrego, para justamente não ficar como você está, sempre no final das sessões. Essa é a história. Você conhece alguém assim? Provavelmente deve conhecer. E pessoas que voltam às vezes para casa, médiuns que voltam para casa carregados, reclamando da Umbanda, reclamando da corrente espiritual, e que na verdade foi uma falha dela, e não da corrente espiritual. Há um outro assunto também que eu conheci uma vez. Uma pessoa nos contou que saiu do trabalho, estava cansada, né? A pessoa tinha, enfim, trabalhado muito, se incomodado no trabalho, e depois do dia eles iriam se reunir num grupo, né, grande de médiuns e iriam visitar uma casa, um terreiro, onde haveria uma sessão de Exu, haveria uma festividade de Exu. Todos foram naquela caravana para a sessão. Chegou no meio da sessão, a pessoa começou a passar mal, sentiu tonturas, teve que ser levado ao banheiro e ali socorrido. Várias pessoas que inclusive estavam ali naquela festa, naquele dia, foram junto para dar socorro à pessoa. Depois, ficou-se sabendo, essa pessoa comentou com aqueles que haviam socorrido ela, que naquele dia ela não tinha tomado banho de descarrego, tinha trabalhado muito, se incomodado bastante, não teve tempo de tomar banho de descarrego, pegou o seu uniforme e foi para o trabalho. Naturalmente, se sentiu mal também. Então já são duas histórias que eu conheço desses anos de trabalho de Umbanda que atestam
a importância dos banhos de descarrego antes de ir para uma sessão, que ela é uma condição dominante para qualquer médium de Umbanda que preserve esse hábito, porque ele é importante para que você entre e saia dos trabalhos sem sentir nada, que é o ideal. Mas por que a água é tão importante? Vocês perceberam que eu só falo em banho? O que tem essa água, esse banho? Eu já fiz vídeos aqui no canal que eu falo da importância da água nos trabalhos. Inclusive eu deixo aqui, como sempre, aqui embaixo, o link para vocês. Quem quiser, dá uma paradinha. É um dos nossos primeiros vídeos do canal, onde eu explico a importância da água. Nós vamos ver, por exemplo, quando você chega para aquele que é religioso e chega, por exemplo, no Cairo, no Egito, uma das primeiras coisas que levam o turista é para a mesquita de alabastro de Muhammad Ali, para que conheça. Você chega lá, a primeira coisa que você se depara com uma fonte dentro da mesquita árabe, uma grande fonte belíssima, que ali eles fariam as abluções. Eu vou explicar para você o que é. Eles fariam as abluções, ou seja, se limpam, se lavam pés, lavam mãos, lavam o rosto, antes de entrar para as preces, uma das 5 preces diárias dentro da mesquita. Ah, tá ok, é um costume árabe. Aí você vai, é levado até o templo de Karnak, o grande templo de Amon-Ra, um prodígio arquitetônico que encanta qualquer turista, qualquer pessoa indo ao Egito. Chegando em Karnak, a primeira coisa que você vê é um lago imenso, que teria 200 metros por 77, se não me engano, se eu estou dando as medidas para vocês. Um lago construído em torno de 1400 a.C. e que nunca seca. Ele nunca secou. Está lá. Outro prodígio arquitetônico, outra maravilha no meio do deserto, ali funcionando muito bem. O que os sacerdotes no Antigo Egito, antes também de irem para os ritos dentro religiosos, se lavavam, faziam as mesmas abluções. Aí você diz assim, mas isso é coisa de religião antiga, o que essa mulher está falando? Aí eu digo assim, gente, os padres, antes de rezarem, fazerem as preces conjuntas no início do dia, a primeira coisa que eles fazem também, eles se lavam. Eles fazem abluções. Em todas as religiões do mundo, que eu poderia ficar aqui há horas falando para vocês, inclusive no judaísmo também, eles fazem mergulhos de todo o corpo, não é? Às vezes, ou só algumas partes do corpo é lavadas. Eles não entram dentro de nenhum culto, de nenhum culto dentro da sua liturgia, sem estarem limpos. Todas as religiões, no mundo inteiro, em todos os lugares. Isso é só para a gente fazer assim uma volta na história, uma volta no mundo inteiro, para você perceber que todos fazem a mesma coisa. Ninguém entra para um culto religioso sem ter se lavado. Aí você diz, essa purificação para quê? Todos se lavam. E agora me permitam, eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler um trecho, bem rapidinho, pequenininho, do livro Nosso Lar. Quando André Luiz está no Bosque das Águas, e se você assistiu o filme ou leu o livro, lembra muito bem. E recebe uma explicação extraordinária sobre o que é a água vista pelo plano espiritual. E eu repito aqui para vocês, é o melhor texto, olha que eu já li, gente, é o melhor texto já escrito falando sobre a água e principalmente falando dos nossos ritos dentro da Umbanda. Então, prestem bem atenção. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem
é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a morada planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. No rio, organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, prestem atenção, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu filho, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento sua corrente, não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Nesse texto tem duas explicações. Primeiro, o que a água faz carregando os fluidos, os maus fluidos de nossos corpos, e mais, a lavagem de nossas casas com ervas ou com aquelas receitas dadas por caboclos pretos velhos incessantemente nos nossos terreiros para a limpeza espiritual de nossa casa. Este texto explica com toda clareza que a água é capaz de carrear não só a sujeira do chão, mas também carrega os fluidos negativos encontrados dentro das nossas casas. Ela absorve para si, e por isso que os nossos guias pedem que as águas que lavaram as nossas casas, as águas de descarrego, sejam colocadas longe de nossa casa, fora do nosso portão, de preferência no meio da rua, porque mal tocou a rua, ninguém vai absorver aqueles fluidos. À medida que for colocado na natureza, na rua, ela se dissolve, ela se desmancha debaixo da luz solar, debaixo da própria natureza, das árvores, plantas que estão ali presentes, ou até do magnetismo lunar. Vocês estão vendo só o que a água faz? A água não serve só para limpar sujeira, não. Aquele banhinho que tira o cheirinho de você, está tirando muito mais coisas do que você imagina. Então você imagina o que é um banho com ervas indicadas pelas nossas entidades, jogadas sobre os nossos corpos, receitas essas individuais. Porque eu não gosto dessas receitas para todo mundo. Algumas até funcionam, como aquele banho tradicional de sal grosso. Mas eu estou falando daqueles banhos de ervas importantes que os nossos guias ensinam e que vale a pena você prestar atenção. Entendendo quando limpar a sua casa, quando tomar um banho antes de ir para um terreiro, que não é uma superstição, não é uma bobagem da Umbanda. E vejam bem, o candomblé também faz. Em muitos terreiros de candomblé tem um baldinho, um recipiente com água, que antes de tentar entrar naquele ambiente sagrado, você pega aquela água e joga sobre os ombros. Assim, a água vai carregar os fluidos que estão próximos a você, que são tão importantes. Quando você volta do cemitério, não é verdade? Com a terra do cemitério extremamente imantada nos seus sapatos, deixe um copo de água para lavar os sapatos na frente de sua casa antes de entrar no seu terreno. Você conhece o trabalho de aspergir líquidos, que muitas vezes alguns guias enchem a boca de determinadas águas ou ervas e jogam sobre nós, ou os próprios Exus, através de aspergir marafo
cachaça, sobre pessoas, sobre ambientes para purificar. Vocês estão vendo só a ciência da coisa? Se a gente começar a escavocar 15 minutos, a média de 15 minutos nosso vídeo, não é o suficiente. Por isso que eu digo para vocês, leiam, conheçam. Antes de julgar a Umbanda, achando que a Umbanda não tem fundamento, ela tem muito fundamento. Se você procura entender o que ela faz, qual a ciência que está por trás de uma simples mandinga na mão de um preto velho ou de um caboclo. Agora então vamos passar para o nosso querido Minuto Mandinga, que nós estamos falando da ciência das folhas, o nosso principal axé. Gostou? Então, até semana que vem, quando veremos sempre às sextas-feiras, 10 horas, com um bom conteúdo para você. Então, até lá.